Amém? Amém. 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 Mais perto. Amém. Deus tem sido extremamente bondoso e na leitura da palavra Deus tem falado comigo. Amém? Karen esteve hoje na feirinha e fez uma enquete e perguntou: você lê a Bíblia? Quanta gente respondeu que não. Mas eu creio que eu estou aqui diante de um povo que lê a Bíblia. Um povo instruído e por conta disto consegue usufruir mais e melhor da vida em abundância que Deus tem. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, que Tua palavra é viva. Obrigado, Pai, que Tua palavra é eficaz. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está aí. Obrigado que os anjos estão aqui, porque a Bíblia nos diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem. Aqui o Senhor tem um povo que te teme. Então os anjos estão presentes. Os anjos estão ministrando. E o Espírito Santo está ministrando. O Senhor Jesus está aqui. Obrigado por isso. Por esse tremendo privilégio. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Vai declarando que os anjos do Senhor estão aqui. Vai declarando que o Espírito Santo está aqui. Vai declarando, falando, Senhor Jesus, o Senhor está aqui. Não dependa da vista, da emoção, mas declare, creia, Ele está aqui. Ele está aqui, os anjos estão aqui, porque a Bíblia diz que os anjos estão ao redor daqueles que o temem. E nós tememos ao Senhor. Então os anjos estão ao nosso redor. Vai declarando isso, vai crendo nisso. Com certeza Deus vai abrir a visão de alguns. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está aí ministrando as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu queria ler com vocês 3 capítulos de 1 Coríntios. Eu tenho lido, pela graça de Deus, a palavra, e às vezes a gente, como diz um amigo nosso, se rola no tapete com um versículo, às vezes com um capítulo, e você vai perguntando: Espírito Santo, mas não entendi essa parte, não entendi aquela. E você vai conversando com o Espírito Santo e ele vai te respondendo. E você tem aquele diálogo tremendo. Capítulo 12, 1 Coríntios 12. Nós temos ali como título do 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Ele fala ali sobre dons espirituais e ele fala sobre o corpo, sermos um. 1 Coríntios 13, qual que é o tema de 1 Coríntios 13? É o amor. Qual que é o tema de 1 Coríntios 14? Diga comigo assim: dons. Tem por vezes, queridos, que nós precisamos ler como aqui para trás, depois ler para frente, e ler para trás, e ler para frente, e pergunta a Deus: o que o Senhor está falando aqui? Por que esta sequência? E eu relendo esses 3 capítulos e lendo de novo, algumas coisas me saltaram aqui, vejo assim, muito interessantes.
No capítulo 12, nós lemos assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Eu não sei você, mas eu tenho feito a minha devocional com duas versões. Eu tenho essa versão aqui, essa NVT, e tenho essa aqui, a NAA. É muito interessante você fazer a devocional com duas versões, às vezes até com três. Então, às vezes vou ler aqui, às vezes vou ler ali. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Era isto, não é mais. Conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que afirma anátema, ou amaldiçoado, seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo, é quem opera tudo em todos. Vocês viram aqui três degraus? Existem diferentes dons espirituais, mas o mesmo é o Espírito. Esse seria um ponto. A fonte... Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo, o segundo ponto. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. São 3 pontos. Isso aqui é uma aula da ITM. Se você quiser se aprofundar nesses 3 pontos, amém, Marcos? Por esses 3 pontos aqui. Seguindo, versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A uma é dada do mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outra operação de milagres, e a outra profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme quer. Diferentes dons, diferentes presentes. Para que serve um dom? Qual a finalidade do dom? Deus nos deu dons. Para quê? O que Deus quer com isto? Ele diz aqui que Ele distribuiu os dons. No versículo 1 Coríntios 12, 11, ele diz: mas um só, o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Eu tenho o dom que Deus quis. Você tem o dom que Deus quis. Você foi escolhido para exercer o dom que Deus te deu. Por que Deus te deu? Isso você pergunta para Ele. Continuando no versículo 12, ele vai falar sobre a unidade na igreja. Nós sermos um. Nós somos diferentes. Nós somos todos diferentes. Mas nós somos um. Nós somos um corpo. Quando você olha o corpo humano, cada peça do nosso corpo tem a sua finalidade de ser. Cada peça do nosso corpo, cada parte tem a sua finalidade. Quando cada parte do corpo cumpre a sua finalidade, o corpo está funcionando. Quando nós, como igreja, quando nós
funcionamos dentro daquilo que Deus nos deu, o corpo funciona. E aí nós lemos o capítulo, versículos 12 para frente, tá? A respeito da unidade da igreja, nós sermos mesmo tendo diferentes dons. Nós trabalhamos juntos, sendo diferentes, tendo atividades diferentes. Mas quando nós juntamos isto, nós trabalhamos em unidade. Então é muito interessante você saber o teu dom. Como é que nós sabemos os nossos dons? Uma das coisas é você começa a fazer algo na igreja. Você começa a fazer algo no corpo. Aonde? Comece a fazer. Pergunta para o teu líder de grupo familiar, para o teu apacentador, ele vai te dar um serviço. E aí você vai poder descobrir a razão que você está aqui. E quando você descobre a razão que você está no corpo que você está, a igreja começa a ter graça. Porque você está funcionando dentro daquilo que Deus te colocou. Capítulo 13, o capítulo do amor, e eu andei descobrindo uma porção de coisas mais ali, lendo e relendo esse capítulo. No capítulo 12 ele termina assim: entretanto procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ele está falando aqui para não falar? Ele está falando aqui para não falar? Não, ele não está falando para nós não falarmos. Ele diz: se nós falássemos, então é possível falar. E você diz amém, eu recebo. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, você pode dizer assim: eu recebo. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, você recebe? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Aleluia. Eu quero isso para mim. Eu recebo isso, digo: Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Eu vou ver isso na minha vida. 2 amém, deu. Você recebe isso? Eu preciso crer. Eu preciso crer no que está escrito. Tá? E dizendo: eu recebo isto. Eu recebo que eu vou transportar um monte, sim. Mas eu quero fazê-lo com amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Seja lá o que for que eu fizer, eu preciso fazê-lo com amor. Se for ofertar o que eu for ofertar, eu preciso fazê-lo com amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Qual que é o tema do capítulo 12? Fala assim: dons. Qual que é o tema do capítulo 13? Dons e amor.
O amor jamais acaba. O amor não vai acabar. Havendo profecias, desaparecerão. E havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, quando o Senhor Jesus vier, então o que é incompleto será aniquilado. O amor não é incompleto, o amor é completo. O amor nunca acaba. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Você pode dizer assim, mas eu cresci. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Eu preciso crescer. Eu era menino, não sou mais. Eu pensava como menino, não penso mais. Por que eu não penso mais? Eu cresci. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Como é que eu creio? Como é que eu cresço no conhecimento da palavra? Diga comigo assim, lendo. Eu preciso investir tempo. No meu tempo. Do meu tempo, eu preciso investir tempo com Jesus. Eu preciso investir tempo com a palavra. Como é que eu vou crescer se eu não invisto tempo? Gente, ler a palavra é algo tremendo, é algo fantástico. Quando eu era menino, quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu cresci, aleluia. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Quando nós lemos essa questão aqui do espelho que Paulo está falando, não é o espelho de hoje. O espelho de hoje nos dá algo perto de 100% do retrato. O espelho que Paulo está falando é uma chapa de bronze, muito bem polida, que refletia. E aí ele escreve de forma... Pois agora vemos como num espelho de forma obscura. Se via algo, mas não se via tudo. Depois veremos face a face. Um dia eu vou ver o meu Jesus face a face. Um dia eu vou ver o meu Jesus face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Seguindo pelo capítulo 14, nós lemos assim: sigam. Quem que está com a palavra aberta aí? Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em língua não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito fala mistérios. Se você não fala em línguas, busque isso. Comece a falar. Amém? Quem que não fala em línguas e gostaria de falar? Recebe isso em nome de Jesus. Vamos estar orando depois, mas receba isto. Receba isto. Mas o que profetiza fala aos homens, fala às pessoas, quem que fez a escola aqui deveria de saber. O que a palavra diz quando lança uma palavra profética? O que ela precisa fazer? Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja.
Quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Nós estamos falando aqui do dom de profetizar. O que 1 Coríntios 13 diz? Qual que é o assunto de 1 Coríntios 13? Como é que eu devo profetizar? Primeira Coríntios 14 diz, profetizem. 1 Coríntios 13 nos diz como. Eu preciso amar. Eu preciso amar. Se eu não amar, se eu tenho uma palavra profética para você e não vou te amar, não estou te amando, eu precisaria dar um passo para trás e te amar primeiro, para depois te entregar a palavra. Porque a possibilidade de dar ruim, que nem falam os jovens, é muito grande. Eu preciso amar. O que fala em línguas estranhas, assim mesmo se edifica. Eu preciso me edificar. Eu preciso falar em línguas. Mas o que profetiza edifica a igreja. Se eu quero que vocês falem em línguas, mas muito mais que vocês profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Eu falo em línguas, eu sou edificado. Eu profetizo, edifico a igreja. Quando eu sou edificado, eu estou edificando a igreja também. Paulo discorre aqui no capítulo 14 a questão dos dons, a questão mais específica do dom de estarmos profetizando. Quando nós começamos a olhar esse capítulo, nós vemos que Paulo fala a respeito do profetizar. Então eu deveria de profetizar. No versículo 31, 1 Coríntios 14, diz, porque todos poderão profetizar. Então é possível você profetizar. É possível. Mas para isso você precisa crer na palavra. Para isso você precisa crer na palavra. Que a palavra diz é verdade. A palavra diz, todos podereis. Se todos podereis, eu também posso. Você muito provavelmente já profetizou, só que não ficou claro isso para você. Não ficou tão estampado isso para você. Mas ok, nós podemos profetizar. Quem aqui acha que nunca profetizou e gostaria de fazê-lo? Você não vai fazer agora aqui, tá? Não vou pedir para você lançar uma palavra. Nós podemos orar depois a respeito. Tá? Não vou te chamar para frente. Não se assuste, tá? Mas quem não profetizou e gostaria de fazê-lo? Estamos vendo que estamos bem em casa com o profetizar? Glória a Deus por isto. Quando nós lemos capítulo 14 e nós continuamos lendo ele, Paulo diz para nós profetizarmos para que a igreja seja edificada. Quando nós voltamos ali para o capítulo 12, nós temos ali a lista dos dons, e eu vou exercer o meu dom. Eu vou exercer aquilo que Deus tem pedido para eu fazer. Capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Ele diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É você dar uma palavra para alguém, dizendo o que deve ser feito dali para frente. A outros, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento vem para dizer para a pessoa, para deixar claro para ela que Deus está presente. A um é dada pelo mesmo Espírito a fé.
A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Quem é melhor que quem? Quem é melhor que quem? Ninguém. Eu não sou melhor pelo fato de ter um dom que você não tem. Porque eu preciso de você. Eu preciso que você exerça o teu dom. Eu preciso que você compartilhe comigo aquilo que Deus tem te falado. Quando eu vou fazer isso, quando está claro para mim que eu não sou melhor, que não tenho um dom melhor que o outro, eu vou começar a entrar no capítulo 13, que é o capítulo do amor. Como é que eu devo exercer o meu dom? Como é que eu exerço o meu dom? Em amor. Eu preciso fazê-lo de tal maneira, ser sábio de tal maneira, que ao eu exercer o meu dom, você precisa se sentir amado. Você precisa ser edificado. Se você recebe ou não a palavra, isso a princípio é uma questão sua. Mas daqui precisa sair que você é uma pessoa amada. Eu preciso te amar. Porque se eu não te amar, não vai dar certo. Eu preciso te amar. Quando nós começamos a entender isto, os dons, como é que eles funcionam, eu preciso crescer dentro deles. Eu não tenho como crescer no meu dom se eu não exercitá-lo. E eu preciso investir naquilo que Deus tem me dado. Quando nós vamos ali para Efésios capítulo 4, Efésios 4:11, que diz a respeito dos 5 ministérios, ele diz assim: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Quando eu exerço o meu dom, eu estou edificando o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Quando você exerce o teu dom, você está edificando a igreja. Quando nós lemos na outra tradução, nós lemos assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos seus serviços para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus te dá um dom? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos, a igreja, nós estamos esperando que você exerça o teu dom. Que você faça aquilo ao qual você foi chamado. Para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós exercemos aquilo que Deus nos deu, nós estamos edificando o corpo de Jesus. Nós estamos edificando a igreja. Quando você exerce aquilo que Deus te pediu, você está edificando a igreja. Quem que precisa aperfeiçoar o meu dom? Você ou eu? Eu preciso aperfeiçoar o que Deus tem me dado. Quem que vai usufruir disto? Você. Eu aperfeiçoo o meu dom e você vai usufruir disto. Eu exerço o meu dom e você é edificado. Você exerce o teu dom e eu sou edificado. Porque eu não posso tudo. Eu não tenho tudo.
eu não consigo tudo. O homem banda, aquilo é coisa da televisão. Tá? Aquilo não existe. Tá? Eu não tenho como fazer tudo. Eu não tenho como chutar o escanteio, correr na área, cabecear, correr no gol e defender. Não tem como, né? Você acha que tem? Não, né? Não tem como. Quando nós exercemos aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos edificar a igreja. Quando você exerce aquilo que Deus tem te dado, você edifica a igreja. Mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não é para ver mesmo. Não é para ver mesmo. Quando você vai edificar o teu dom, quando você vai trabalhar nele, você vai ter que pagar o preço. Quem vai ter que pagar o preço é você. Quem que vai investir tempo é você. Quem que muito provavelmente vai investir finanças é você. Mas a igreja está sendo edificada. A igreja está sendo edificada. Quando você exerce o dom que Deus tem te dado, a igreja é edificada. Amém, queridos? Quando você exerce, a igreja é edificada. Quando nós voltamos ali para 1 Coríntios 13, o assunto de 1 Coríntios 13 é o amor. Como é que seria muito interessante eu exercer o meu dom? Com amor. Com o coração curado. Com o coração íntegro diante de Deus. E você vai ver os milagres na tua frente. Você recebe isto? Você vai ver os milagres na tua frente. Peça para o Senhor, diz: Senhor, me abra os olhos. E eu vou ver os milagres. E você vai ver os milagres. Presta atenção e você vai ver os milagres acontecendo. Porque você está cumprindo com aquilo que Deus tem te enviado. E você vai ver a coisa toda se movendo. Perguntei para o Senhor faz um tempo atrás: Deus, porque sim, porque não, podia fazer mais, mas glória a Deus pelo que eu tenho feito, conversado com pessoas e confrontado pessoas com a conversão a Jesus. E são pessoas que, quantas vezes eu nunca mais vi, nunca mais vou ver também. E eu perguntei: Deus, esse trabalho é válido? Conversei com pessoas na estrada, na praia, posto de gasolina, onde é que for. Pessoas aceitaram o Senhor Jesus, fizeram oração de entrega, eu nunca mais vi. Eu perguntei: Deus, como é que fica esse trabalho? E Ele me deu esse versículo: nada que você faz no Senhor é bom. Nada daquilo que você faz no Senhor é bom. Eu trabalho pelo meu dom, eu desenvolvo ele, você é edificado. Glória a Deus por isso. Quem que vai um dia colher os céus a recompensa? Eu. O galardão me espera. O galardão te espera pelo teu dom ali que você exerceu. Exerça aquilo que Deus tem te dado. Eu preciso ser, por um lado, intencional, quando for fazer as coisas, e eu preciso ser ousado também. Quando eu vou exercer o meu cristianismo, quando eu vou exercer a palavra de Deus, eu preciso ser ousado. Eu preciso ser intencional também. Quando você vai conversar com uma pessoa, vai confrontar ela com a verdade, com Jesus, seja muito intencional e seja ousado. Não estou falando de ser mal educado, mas ser ousado.
e você vai ver os milagres na tua frente. Quando nós conseguimos entender, quando eu estava lendo esses 3 capítulos, e me ficou assim a questão de amar, e quando nós amamos, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Eu preciso amar. Eu preciso amar a palavra. Eu preciso amar o tempo com Ele. E esse amor vai me levando a amar a igreja, amar os irmãos, amar o ministério. E vai me levar a cooperar com outros. Porque eu não faço tudo. Você não faz tudo. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão sendo ministradas ali. Enquanto nós estamos aqui, a equipe de serviço está ali, cuidando, trabalhando ali fora, nos abençoando. E nós somos edificados e eles também. Amém, queridos? Quando você lê a palavra, comece a ler um pouco para trás, um pouco para frente, comece a caminhar, a perguntar: Espírito Santo, não entendi isto. Nessa leitura desses 3 capítulos tem uma porção de coisas que eu não entendo, mas aquilo que eu entendo eu agarro. Eu não entendia ontem, hoje eu já entendo. Pude estar entendendo uma porção de coisas pelo fato de ter lido esses 3 capítulos diversas vezes. Nesses dias aqui eu li diversas vezes esses 3 capítulos e fui perguntando: Espírito Santo, conversa comigo. O que diz isso? O que diz isso? Por que isso? Por que aquilo? E você vai estar recebendo a resposta dele. Eu queria te desafiar a você ser fiel na leitura. E você vai ver os milagres à tua frente. Você vai ver, vai escutar Deus falar com você. Você vai ver Deus falar com você. Glória a Deus, queridos. Vamos ler a palavra? Vamos nos dar um tempo para a leitura da palavra, para estarmos conversando com Deus, sendo sensíveis ao Espírito Santo, e você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Glória a Deus, queridos. Deus é bom? Deus é bom, né? Deus é muito bom. Nos trouxe aqui hoje para estar nos ministrando, estarmos crescendo no relacionamento com os irmãos, estarmos crescendo uns com os outros, no relacionamento com Ele. Deus é muito bom. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que o Espírito Santo habita em nós. Senhor, obrigado, Pai, que Teu Santo Espírito habita em nós. Obrigado, Pai, que Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Obrigado, Pai, que nós podemos estar conversando a respeito das Escrituras e vendo que Tu és Deus, Pai. Que nós podemos estar conversando a respeito daquilo que o Senhor tem nos ministrado, e estarmos compartilhando uns com os outros a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos a estarmos investindo mais tempo nas nossas devocionais, Pai. Obrigado, Jesus. Amém.